Olá pessoal, tudo bem? Passei para lhe fazer mais uma indicação de uma leitura, o livro do professor Ricardo Antunes. Antes de mais nada, vocês vão ouvir uns barulhos porque estamos ao lado de uma construção. Então vamos lá, a indicação, livro do professor Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. A ideia é continuar naquelas dicas para entender um pouco os nossos tempos. Então, já passei duas dicas anteriores que discutem a questão da democracia e essa indicação aqui sobre o mundo do trabalho. O professor Ricardo Antunes, que é professor na Unicamp, pesquisa o mundo do trabalho desde a década de 80. Então, sabe muito bem sobre o que está falando. E nesse livro ele aborda as grandes mudanças no mundo do trabalho e sua relação com o capital na atualidade. Então, esse conflito entre capital e trabalho, que sempre foi muito intenso, ele mostra essas transformações. O livro está dividido em 4 partes. A primeira parte aborda as mudanças e as condições precárias a que têm sido submetidas a classe trabalhadora. A explosão dos serviços, o crescimento da informalidade e quem são as pessoas hoje pertencentes à classe trabalhadora. Então ele vai ampliar inclusive o conceito de classe trabalhadora, pelo menos em relação à maneira como se discutia anteriormente, né? A classe trabalhadora durante um certo período ficou muito restrita apenas à questão do capital produtivo, e aí ele vai ampliar então a classe trabalhadora para as demais áreas. Nessa primeira parte, o que fica claro é que a tese sobre o fim do trabalho, que muitos teóricos na década de 80 chegaram a escrever sobre isso, na verdade não se comprovou. A precariedade, as condições de trabalho têm piorado em várias partes do mundo, sobretudo aqui nos países latino-americanos, na Ásia, na África, né? A segunda parte, ele aborda as transformações do mundo do trabalho e como que ela chega ao Brasil. Enfim, a precarização, a terceirização, a crise dos sindicatos, né? E como isso tem levado a um alto índice de acidentes e de adoecimentos. Então, isso é uma parte terrível. Vou até ler um pouquinho aqui, um parágrafo apenas para vocês. A flexibilidade ou flexibilização constitui hoje uma espécie de síntese ordenadora dos múltiplos fatores que fundamentam as alterações na sociabilidade do capitalismo contemporâneo. Do ponto de vista de seu impacto nas relações de trabalho, a flexibilização se expressa na diminuição drástica das fronteiras entre a atividade laboral e espaço da vida privada. Essa coisa de que se trabalha tanto em casa quanto no trabalho, essas fronteiras têm diminuído. No desmonte da legislação trabalhista, isso a gente está vendo no Brasil, né? Nas diferentes formas de contratação da força de trabalho e em sua expressão negada, o desemprego estrutural. Então, esse desemprego estrutural e essas mudanças, a uberização do trabalho, o trabalho intermitente, todas essas questões que ele vai abordar na segunda parte do livro. A terceira parte, ele aborda o processo de conciliações feita aí nos 13 anos de governo do PT, as rebeliões de 2013, né, e as contra-revoluções preventivas. Isso é muito interessante, que ele vai dizer que isso vai criar uma espécie de estado de exceção com uma contra-revolução preventiva, ou seja, sem nenhuma aparente revolução, sem nada no horizonte que pudesse indicar uma ruptura de regime, a burguesia, na verdade, já está fazendo uma contra-revolução preventiva. E a quarta parte, ele se pergunta se há alguma luz no fim do túnel, aborda então qual seria o futuro dos sindicatos e coloca como centralidade as lutas sociais. Fica a dica então, O Privilégio da Servidão. Até a próxima.